Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós faremos uma coisa diferente por aqui. Esse é o Pode Nutrir, o podcast do nosso canal 3 Nutri. Eu sou Renata, estudante de nutrição, e fui convidada pelos meus colegas de turma para mediar esse bate-papo que vai acontecer aqui hoje sobre obesidade. O nosso intuito é ter um olhar para essa condição muito além do peso. E para isso, eu e as minhas parceiras de canal, as Tatis, vamos receber os nossos colegas de turma, Pamela e Pedro. Oi, eu sou a Tati. Oi, e eu também sou a Tati. E nós vamos ter um bate-papo aqui muito legal falando desse tema que é a obesidade, e é uma questão que vai muito além do peso. Oi, gente, muito obrigado por receber a gente aqui, para a gente poder fazer parte desse trabalho maravilhoso, e espero que dê tudo certo com a gravação e a gente tenha uma boa conversa aqui com consciência e ciência. Olá pessoal, então eu agradeço, por ser acolhida nesse canal, e agradecer também a Renata, por nos ajudar a conduzir essa conversa que creio eu que vai ser maravilhosa. Obrigada, Renata. Obrigada. Tati, vamos começar. Você poderia falar um pouco pra gente aqui no canal sobre como vocês orientaram esse trabalho e também como a gente pode começar a definir a obesidade? Então, Renata, a OMS nos traz que a obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal, representando riscos para a saúde, sendo atualmente um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Ela é uma doença crônica, multifatorial, recidivante. E o que isso quer dizer? Tati, você pode explicar para o pessoal que está assistindo? Claro, a obesidade hoje é enxergada como uma doença crônica, justamente por uma condição de curso lento que, sem uma intervenção adequada, só vai piorar ao longo do tempo. Além disso, esse remodelamento do tecido adiposo faz com que o corpo desenvolva mecanismos fisiológicos e hormonais para que, em caso da perda de peso, o organismo sempre busque voltar para aquele peso maior. Essas mudanças também são os fatores de risco para uma série de outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e diversos tipos de cânceres. Problemas respiratórios, como a apneia de sono. É isso mesmo, Tati. Tudo isso que você falou deixa bem claro que, por mais que a obesidade esteja controlada, ela está ali sempre esperando um descuido para voltar, E aí entra o fato, de ser multifatorial, que não é simplesmente comer demais, mas também o que está por trás do comer demais, que pode ser mecanismos genéticos, hormonais, que podem estar associados aí ao aumento de tecido adiposo. Então, os fatores são vários fatores, podem ser psicológicos, emocionais, o ambiente também onde essa pessoa está inserida. Isso aí pode contribuir para um leve quadro, um leve quadro obesogênico. É mesmo, Pamela. A questão do ambiente pode influenciar até mais que algumas outras, e isso inclui a questão da falta de tempo, a dificuldade de acesso aos alimentos mais saudáveis, o que inclui aí a questão da logística e de preço, e também a grande facilidade que a gente tem hoje de acesso aos alimentos ultraprocessados. E inclui também nisso tudo aí, nesse contexto, um estilo de vida que as pessoas estão levando cada vez mais sedentário. É mesmo, Tati. E a Pamela falou uma coisa muito importante, que é onde a gordura pode se acumular no nosso corpo, que ela pode se acumular em todo o nosso corpo, em várias regiões diferentes. E uma região de alta importância que a gente tem que tomar atenção é perto da nosso visceral, nosso intestino e outros órgãos. Porque o tecido adiposo, a gordura, como sendo um tecido hormonal também, ela influencia nossos órgãos e nosso corpo de várias formas, e também cria citocinas inflamatórias que pode se espalhar para o nosso corpo, gerando uma inflamação sistêmica. Então o que vocês estão querendo dizer é que o peso é apenas um detalhe nesse contexto todo?
É sim, Renata. Um equívoco muito comum é tentar definir a obesidade apenas pelo IMC. Não que ele não seja um parâmetro importante, mas é válido a gente salientar que, embora ele seja um critério para a detecção da obesidade, sozinho ele é mais adequado para estimar, né, a obesidade nas populações. Quando tratamos do indivíduo, precisamos nos municiar de outras ferramentas para o diagnóstico. Afinal, nem toda obesidade é visível, principalmente quando estamos falando da gordura visceral que o Pedro estava falando, que é essa que vai prejudicar mais os nossos órgãos centrais. Dessa forma, o IMC, quando associado a outras ferramentas, ele é sim um bom aliado, mas sozinho ele não é um parâmetro. Sim, Tati. A pessoa pode ter o que chamamos, né, na verdade, de aparência magra. E ainda assim ter uma circunferência abdominal aumentada, o que nos faz voltar que o Pedro falou, sobre onde está acumulada a gordura, né, nessa região central. E vamos lembrar aí que uma circunferência abdominal acima de 94 centímetros para homens e 88 centímetros para as mulheres, segundo a peso, já começa a estabelecer riscos metabólicos. A combinação da circunferência abdominal com o IMC, ela é uma ótima forma aí de avaliação, né, de risco, e já começa a compensar as limitações de somente utilizar o IMC. Mas também podemos utilizar a relação cintura-quadril, né, que é uma continha que a gente faz levando em consideração a circunferência da cintura e do quadril, com ponto de corte de 0,90 para os homens e 0,85 para as mulheres, né? E também podemos usar ainda a circunferência do pescoço, onde um número a partir de 39,5 para os homens e 36,5 para as mulheres, né? Aí a partir disso já nos dá indícios de um diagnóstico, né, de obesidade. E Pedro, além do que as meninas já sinalizaram aqui na mesa, você poderia nos contar, nos explicar o motivo do MC ser tão impreciso? Então, o MC é um enigma, na verdade, né? Que as pessoas acham que podem tirar ele, fazer ele, e você vai ter um diagnóstico simples do seu estado nutricional, do seu corpo. Quando não é isso. O MC é bem falho, na verdade. Ele não leva em conta músculo. Então, quando você faz um MC, você pode ter um MC alto, quando na verdade você tem muita massa muscular. E às vezes você pode ter um MC baixo, que pode ser considerado saudável, mas na verdade você pode ter uma massa muscular bem baixa e ainda está em risco de ter desnutrição, doenças relacionadas ao seu peso. Ele não leva em consideração esses fatos e isso torna ele uma ferramenta falha, que se não for para um nutricionista ou alguém especializado, não vai levar um diagnóstico 100%. É preciso, né? E sim. Pedro, com essa explicação não tem como não entender. Ficou muito claro. E eu aqui fiquei pensando sobre os idosos que têm o IMC normal, mas que tem muita gordura espalhada pelo corpo e perdendo massa muscular, né? Mas além do que a gente já falou aqui sobre essa doença e também os parâmetros para o diagnóstico dela, eu gostaria que vocês mencionassem também a respeito dos paradigmas que as pessoas obesas sofrem, além do tratamento para a obesidade. Então, Renata, é muito comum ver a obesidade sendo tratada como uma simples falta de força de vontade. Muitas pessoas simplesmente não conseguem entender que a obesidade é uma doença. Inclusive, ela tem classificação, né, no Código Internacional de Doenças. E para a obesidade aqui, o código é o CID-66. Mas eu já andei lendo que em 2027 a gente vai ter uma nova classificação aí. Então, já tem mudanças à vista. Como toda doença, a obesidade carece de tratamento e, acima de tudo, de respeito. A gente não ri ou debocha de alguém acometido por câncer, por exemplo. Mas por que nos sentimos à vontade para fazer piadas sobre o peso de alguém e a forma corporal dessas pessoas?
O medo do julgamento faz com que muitas vezes as pessoas deixem de buscar ajuda para a sua condição. Tati, isso é muito triste. Pode ser ainda pior. O preconceito, às vezes, ele vem até de profissionais de saúde, tá? É comum alguns profissionais usarem palavras duras, pejorativas com esses pacientes, achando que estão ajudando ou incentivando. Esse tipo de experiência pode afastar ainda mais quem precisa de ajuda, né? E é comum acontecer também de os médicos atribuírem sintomas diversos ao excesso do peso, deixando de dar o diagnóstico correto a uma dor nas articulações, por exemplo. Realmente, né, pessoal, nós vemos tantas dificuldades que esses pacientes passam, né, para manter os cuidados com a saúde, porque tem a limitação da capacidade física, né, de alguns equipamentos, e uma delas é as mesas de tomografia e ressonância que contam com um limite, né, de peso. A abertura do túnel, onde os pacientes também precisam entrar para realizar os exames, podem ser um outro momento aí de desconforto, né, para esses pacientes. Exames de imagens também pode ter uma visibilidade reduzida, né, por conta do excesso de peso, e o acesso venoso pode ser mais difícil de ser localizado. Os manguitos dos aferidores de pressão arterial podem ser compatíveis com as circunferências de braço. Não, e ainda tem aquela brincadeirinha, né? Minha Nutri vai brigar comigo. Não, a Nutri não vai brigar, a Nutri aconselha, né? Acolhe, mostra as consequências, ajuda o paciente nessa jornada aí em busca da saúde, né? De uma boa saúde. Realmente, né? Tudo na vida desse paciente fica mais difícil. São várias complicações em volta da vida dele que pode dificultar e pode elevar o estresse nessa pessoa, procurando só uma solução para esse problema que ela tem. Até de maca, essa questão do peso, para poder ir para ressonância, tudo isso é dificuldade muito grande. Existem centros de diagnóstico específicos para essas situações, mas eles são mais escassos, é mais difícil para encontrar. Né? E tudo isso com essa dificuldade aumenta mais o estresse dessa pessoa e pode levar a esses hormônios ruins a virem, a serem produzidos a mais e tudo isso, claro, que pode agravar ainda mais o estado do paciente. E é muito desconforto, né? Então, às vezes, isso leva a pessoa a querer achar o conforto de volta na comida. Nós, como futuros nutricionistas, temos um trabalho muito importante pela frente. É nosso dever acolher as dores dessas pessoas e conduzir o tratamento de forma individual e respeitosa. Sim, Renata. E na área da saúde, o tema obesidade tem sido um dos mais dinâmicos. A todo tempo temos novas descobertas acerca da patologia e também de novos tratamentos. E é por isso, como você bem disse, o tratamento ele deve ser individualizado. Nem tudo é para todo mundo, né? E aí a gente está falando das cirurgias, dos novos medicamentos que estão na moda. Então, sempre deve ser olhado o paciente de forma individual. E temos ainda, né, gente, aquela ideia de que precisamos alcançar um peso padrão, né? A gente nem sabe qual é esse peso padrão. Mas já é cientificamente comprovado que perdas de 5 a 10% de um peso total já podem sinalizar grandes benefícios, como melhora da pressão arterial, da glicemia, no quadro geral dessa inflamação, né? Realmente, e isso nos leva a ter um novo olhar sobre o tratamento da obesidade, em vez de focarmos somente ali no IMC padrão, né? E já entendemos que ele tem lá suas limitações, a gente passa a ter um olhar mais voltado para o quadro clínico geral do paciente, né? E as pequenas metas podem e devem ser comemoradas. Isso aumenta, né, a adesão ao tratamento e reduz o risco de frustração por parte do paciente. Às vezes o paciente pode se frustrar por não ter perdido os 10 quilos que ele tanto queria, mas aquela dor no joelho que sumiu, ou ele pode estar dormindo melhor, isso já é um grande ganho, né? Dentro da saúde.
Isso que a Pamela falou também nos leva a outro entendimento, né? Que às vezes pode ter aquela pessoa que está se vangloriando, se gabando de estar com as faixas dentro do padrão e às vezes ter um corpo visivelmente que parece estar ok dentro da saúde, mas às vezes ela já está com indícios de uma obesidade pré-clínica, que às vezes pode estar com uma gordura visceral, às vezes um pouco elevada ou algo do tipo. Então é um ponto muito importante para ficar atento, que às vezes não, o importante não é você focar em parecer ter um corpo ok, um corpo saudável, mas sim ter um corpo saudável clinicamente. É isso aí, Pedro. O nosso foco é tratar, né, nessa questão da obesidade pré-clínica, o ponto de vista clínico, né? Então, o nosso papel no futuro será o de, além de prescrever dietas, mas também o de educar e, principalmente, o de prevenir. E a gente tem que estar preparado, né, para combater essa má informação e antenados com as mudanças, né, que estão sempre ocorrendo para o tratamento da obesidade. Com certeza, Tati. E a nossa prática deve ser baseada em ferramentas que avaliem a saúde, né, do paciente, incentivando e mostrando que o caminho pode até ser longo, mas será muito benéfico para a saúde e longevidade e qualidade de vida dele. Sim. Com certeza, né, gente? A gente tem que sempre estar nesse rumo de conseguir estar com a empatia sempre junto com o conhecimento, para a gente conseguir sempre trazer um tratamento melhor, com mais consideração para quem a gente está lidando, né? Pessoal, que conversa necessária. Hoje eu saio daqui e tenho certeza que o nosso público também, com uma visão muito mais ampla e humana sobre esse tema. Sim. Realmente estamos falando muito, muito além do peso. Obrigada pelo convite para participar da atividade de vocês. Muito obrigado por convidar a gente aqui. Obrigada, Renata. E você que acompanhou esse episódio do Pode Nutrir, não esqueça de curtir e de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e para que a ciência e a empatia cheguem a um número máximo de pessoas. E comentem, aqui no nosso canal 3 Nutrir, tem mais vídeos lá sobre saúde. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.